seja bem-vindo ao programa Viver pela Fé. No programa de hoje vamos continuar a acompanhar o apóstolo falando acerca da unção. E vamos ver também o poder do falar em línguas, um dom espiritual que fortalece a nossa fé e também transforma a nossa comunhão com Deus. Então eu espero que você deste lado esteja atento e não perca, porque Deus vai transformar a sua vida hoje. Continue conosco e não saia daí. Aleluia! Então, para isso, é importantíssimo tu conheceres o Espírito Santo de Deus. E sabes, eu explico e tenho um livro, Como Receber Instruções de Deus. Lê este livro muitas vezes, faz o que está aqui. Tu vais começar a conhecer o Espírito de Deus. Eu vou explicar o melhor que se pode, mas quero avisar uma coisa. Se você quiser saber o que é bacalhau cozido com grão, mais vale ir comer o bacalhau cozido com grão. Porque senão você de facto não sabe a que é que sabe. Nós temos a mania de olhar para uma coisa e dizer, eu não gosto, mas já provaste? Não. Somos assim ou não somos? Porquê? É manias. Mas já provaste? Não. Tem que este sumo, que não sei o que é muito bom. Eu gosto. Você não quer provar? Não, porque não gosto. Como é que você sabe? Está a ver? Tu não sabes? Eu, muito tempo atrás, comecei a educar os missionários da altura, que eram pastores e tal. Levavam um grupo comigo e eles viviam de minhocas, ou seja, hambúrgueres. E achava que era o máximo. Um dia lá na Holanda, fui a um restaurante que tinha tornedó. E então, meu irmão, os meus missionários deixaram de gostar de minhocas de hambúrguer. Temos aqui estava aqui o Breno, perna longa, tocar baixo. Estávamos nós na Grécia, Atenas, no restaurante mais chique, à frente do Parthenon, ou o que é que chama aquilo. Eu tinha convidado o nosso advogado, que trata de um monte de coisas. E então, estavam alguns missionários que eu levei, era ele, a mulher e outras miúdas. E veio o menu e havia inglês, então um pediu. Ele não sabia, aliás, ele nem sabia inglês, muito menos grego. Um disse assim, o Brand disse, eu quero um hambúrguer. E o outro disse, eu quero peito de frango. Eu fiquei tão chateado. Eu disse, glória a Deus que os gregos não percebem português. Que é uma vergonha. É um restaurante daqueles, para já nem há hambúrgueres lá. Nem há frango. Não existe tal. E depois diziam que não gostavam, bem, come. Então, o que é que você quer? Eu aposto que escolhe. Escolhi um bifezinho. A partir daí, meu irmão, já deixaram de gostar da sola de sapato do frango, da sola de sapato da minhoca, porque provaram o que é bom. Enquanto não provavam, não sabiam. E diziam, não gosto, até provarem. Afinal. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, por mais explicações que eu diga, só você pode provar, experimentar, ouvir Deus, sentir Deus. E, para ajudar, este livro é super importante. Começo por dizer o seguinte, quando o Espírito de Deus aparece uma pessoa que não tem, que é nova em Cristo, ou pode ser mais velha, mas não sabe ouvir Deus, nunca estudou, nunca aprendeu, nunca foi encaminhada para ouvir o Espírito Santo. A forma mais normal dela aparecer, ela aparece
e cria em si um sentimento de carinho, de amor, e a pessoa fica tão comovida, até chora e louva a Deus, porque Deus é bom. É assim como uma mãe olha para o filho, para o bebê, e com uma voz assim mansinha: ai, que lindo que tu és. Todavia o gajo é careca. Ai, que maravilha que tu és. E ele cheira mal porque pronto, nem tem dentes. Mas o bebê sente o carinho, pois a mãe abraça o bebê, coisa linda, e ele sente-se tão bem. Agora imagina que vem um alemão, tipicamente alemão, e diz a mesma coisa, mas a alemão: tu és lindo, maravilhoso. E ele: aquele abraço é um abraço esquisito. Não está acompanhado com sensação, com sentimento de ternura, de amor. Então, quando nós estamos na igreja, ou mesmo em casa, ou seja onde for, principalmente quando estamos a ouvir a palavra de Deus, ou cantar o hino, ou seja o que for, isso é o mais comum, porque Deus sabe que somos bebés. Então aparece-nos com a linguagem de bebê. Pronto. Mas não quer dizer que isso é o final. Porque até, por exemplo, Efésios diz que Deus chama uns para apóstolos, até para treinar os irmãos, até que todos cresçam e chegar à estatura varonil de Cristo, todos fiquem iguais a Jesus. Até parece mentira. O plano de Deus é que todos sejamos iguais a Jesus, veja só. E o nome cristão vem do nome de Cristos pequeninos. Não me lembro qual é a cidade onde o povo começou-lhes a chamar Cristos pequeninos, porque os irmãos faziam tantos milagres e eles diziam: é como Cristo. Na verdade, vos digo que ele crê em mim e fará as mesmas obras que eu faço e maiores ainda. Jesus é muito maior do que a gente pensa. Porque se nós também podemos e devemos fazer o que Jesus fez, imagina quão maior ele tem que ser. Amém? Temos é que crescer. Podemos crescer, podemos aprender. E vamos comendo muitas papas de Deus até nós sermos mais usados por Deus para fazer grandes coisas. Então, como é que Deus aparece? A primeira forma é essa. E é também pela palavra de Deus. Deus não fala em... Deus, para falar em português, é assim a coisa mais barata, mais simplória. Porque Deus não fala assim. Deus fala em espírito. É numas ondas que não se sabe bem como é que é. Mas para a gente entender, porque quando os nossos pais caíram do pecado, deixaram de falar assim. O espírito morreu. Nós somos um espírito, temos uma alma, vivemos dentro do corpo. Você fala com a alma, com a cabeça, mas o espírito não precisa de palavras. Esquisito. Tu tens um telemóvel. Se tu de não carregares, ele fica sem carga, fica morto. Não fazes chamadas nem recebes. Quando Adão e Eva pecou, ficaram mortos. Não podiam ouvir nem a Deus, nem falar com Ele. O espírito estava morto. Quando entregámos a vida a Jesus, Jesus recarregou a bateria e deu acesso a nós ouvirmos a Deus e Ele ouvir a nós. Aleluia. Vamos ficar de pé para a lição número 3. Agora é o quê? É o braço quê? Esquerdo. Esquerdo. À esquerda. E aleluia. Pode sentar-se. Uma das coisas, por acaso, importantes, é por acaso que eu esqueci de pôr das minhas notas, é entendermos
que nós nascemos com o espírito errado, não de Deus, desconectados de Deus, mortos, sem carga. Mas quando nós entregamos a vida a Jesus, Deus nos dá a conexão. Agora é preciso aprender a ouvir no Espírito. E como é que nós ganhamos sensibilidade a essa voz, a esse mundo? É orando em línguas, cantando louvores em português e em línguas. Se você for à Bíblia, não é preciso lá ir, mas se você for lá à Bíblia em 1 Coríntios 14, você vai ver que a Bíblia diz que quando nós falamos em línguas, não falamos para homens, falamos para Deus. Falamos na linguagem celestial. E carregamos o nosso espírito com a unção de Deus. Eu vou repetir. Quando nós oramos em línguas, nós estamos como que a ligar o telemóvel ao carregador, não é? Para carregar a bateria. Uma vez, eu estava na escola bíblica, ouvi isso e eu fiz uma experiência. Decidi não ir para a cama cedo, mas ir orar e orar e orar. E deitei-me tarde, não sei quantas horas, mas pensei, amanhã vou estar no escritório a dormir com a cabeça na secretária, porque então não vou dormir que chegue. Mas aconteceu um fenómeno. No dia seguinte, quando eu estava no escritório, a minha mente estava mais limpa que tudo. O meu corpo parece que era energético. Parece que eu era uma pessoa que fazia ginástica todos os dias. Por quê? Porque quando eu orei em línguas, Deus, o Espírito de Deus carregou o meu espírito com a energia de Deus. Quando você liga o telemóvel ao carregador e, portanto, à eletricidade, a eletricidade passa pelo carregador e dá carga para a sua bateria. Se você não carregar, quando acabar a carga, ou estiver quase a acabar, você deixa de poder fazer chamadas ou de receber chamadas. É isso que se passa conosco. E então um crente que não faça este tipo de coisas, continua a viver como as pessoas do mundo, na carne e na cabeça, na alma. Perde toda a potencialidade monstra que existe ao seu dispor, dada por Deus. Por isso, Efésios, a gente está sempre a ler, dá-me um espírito de sabedoria, revelação, mostra-me qual é a minha chamada, a riqueza verdadeira e qual o grande poder de Deus já está sobre mim. Qual poder é este? Qual poder é este? Vem como? Por aí em línguas. Carregar o meu espírito. O meu espírito. Carregar o meu espírito. E o seu espírito mora, sabes aonde? Nas entranhas. Por isso, quando tu te ris, pões a mão aqui. Quando tu te ris ou te assustas, não põe a mão na orelha. Não, nem no joelho. Põe a mão aqui. Porque é aí que tu moras. Rios de água viva fluirão do seu espírito. E quando tu queres carregar o teu eu com o Espírito Santo, tens que ouvir a palavra, estudar a palavra, ter comunhão com Deus, orar em línguas, louvar a Deus em línguas. Isso carrega o teu espírito. E tu começas a provar o tal bacalhau que eu te falei. Enquanto não fizeres isso, tu não sabes a que é que sabe o bacalhau porque tu não provaste. Eu queria saber como é que então é esse tal sabor do bacalhau a pêssego, há tanta maneira, há bacalhau a brás, bacalhau a tanta coisa.
Olha, vai àquele restaurante assim, assim. Enquanto não fores lá comer aquele bacalhau, tu não sabes a que é que sabe. Quando tu começares a fazer isto que eu disse, tu vais ver coisas acontecer, vais saber coisas que não sabias. Vão-se abrir portas. Vais ouvir vozes. Agora não é como o outro, não é? Vozes estranhas. Portanto, é muito importante entender isto. E hoje, nos dias de hoje, com a tecnologia, ajuda muito nós compararmos um telemóvel a um ser humano. E eu repito, nós somos um espírito. Quando nascemos com o espírito morto, sem bateria, sem carga com Deus. Tem lá um vírus. Só pensa no mal. Que veio do diabo. Quando entregamos a vida a Jesus, Ele retira esse espírito, esse veneno, e põe o espírito dele. Mas tem que ser carregado, porque se gasta. Mas, quanto mais tu tiveres comunhão, PDC, comunhão com Deus. A gente fala de fazer comunhão com Deus todos os dias, um bocado. Orar em línguas, louvar a Deus em línguas, ler a palavra, estudar livros. Mais carregado tu ficas com a energia do Espírito Santo, ou unção do Espírito. E essa energia, ou unção, espalha-se pelo corpo. Espalha-se pelo corpo e engole doenças, engole problemas no corpo. Ouviram o que eu disse? Engole. Vou só dar um exemplo. Havia um senhor que nem sequer era salvo, mas estava a morrer com cancro. E onde estava não havia igreja maná e era muito difícil. E alguém lhe arranjou um livro de cura divina. E ele lia todos os dias o livro. E portanto aquela palavra de Deus se transformou em unção. Como ele estava a ler a palavra de Deus sobre cura divina, a unção de saúde. Se tu lês a palavra de Deus sobre finanças, vem unção para finanças e prosperidade. É por isso que tu devias estar sempre a ler os livros. Alguém almoçou hoje? Então amanhã vão almoçar? Mas depois da manhã já não é preciso. Ah, é? Então é a mesma coisa. Eu já li o livro. Eu também já li e já comi aquele bife, mas amanhã vou comer outro. Porque isso traz uma unção. E essa unção de cura divina fez com que um homem que tinha poucas semanas de vida começou a ficar curado. A unção engoliu o cancro. Transformou células mortas em células vivas. Acrescentou o que é que faltava e ele ficou curado só de ler o livro. E não é porque é o livro de Jorge Tadeu, é porque no livro de Jorge Tadeu tem os versículos bíblicos de cura divina. Aleluia. Um senhor, a mulher foi à igreja, ficou curada e quis vir à igreja sempre. E ele estava muito chateado porque a igreja é só para roubar as pessoas. Mas como ele também era muito pobre, vivia duas famílias na mesma casa, ele decidiu, vou lá à igreja, ouvir o que é que eles fazem, e para depois dizer à minha mulher que é tudo mal derbice, para ela parar de vir ao domingo à igreja. Só que ele foi lá à igreja e, quando alguém fala a palavra, o Espírito Santo colabora, confirmando a palavra com sinais e maravilhas. Viu? Então ele ficou admirado, começou a sentir que, bem, qualquer coisa aqui, e um dia investiu no livro de finanças. Investiu, não, você comprou. Não, eu investi porque eu passei fome 3 dias para comprar o livro. Era tal a pobreza dele. E depois, e hoje, nem bicicleta tinha, hoje eu tenho um carro, comprei uma casa, tenho um negócio. A unção de prosperidade veio.
por ele ler o livro. E leu o livro, a palavra vai enchendo o seu espírito, carregando o seu espírito com a energia de Deus. Aleluia. Tudo no reino de Deus funciona à semelhança do agricultor que tem uma semente. Uma semente. E aquilo que ele semear, é isso que ele vai colher. O que eu quiser colher, tem que semear primeiro. Posso ouvir amém? Se eu quiser tomates, tem que semear sementes de... Se eu quiser feijão, tem que semear sementes de... feijão. Jesus disse, a parábola da semente. O que semeia a palavra. Eu estou a semear a palavra. Tu, quando falas de um amigo, falas de Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, estás a semear a palavra. Os que estão junto do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, mas tendo ouvido, o diabo vem logo para tirar a palavra. O ataque primeiro. O diabo quer tirar a palavra do coração da pessoa, porque o diabo sabe que a palavra é que é o grande segredo. O diabo, na verdade, não tem medo de ti, só tem medo da palavra que tiver dentro de ti. Que essa palavra é uma semente. Se o diabo não conseguir arrancar, vai gerar uma árvore grande que dá frutos. Amém? E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, um terreno com pedras, ouvem a palavra, ficam muito contentes, mas não têm raiz em si mesmo. São temporães. Quando vem perseguição e tribulação, escandalizam-se. O diabo cria tribulação e perseguição para afastar a pessoa da igreja. Porque a palavra no coração da pessoa vai gerar frutos. Se tu queres ter saúde, semeia no teu coração, que é o solo, sementes de cor divina. O solo é o teu coração, a palavra é a boa semente, tudo no reino de Deus funciona desta maneira. Veja só. Se tu queres ter saúde, longos anos, volta e não volta, pega no livro, lê o livro. Ou então tem o PDC, que tem lá capítulos, está lá um capítulo só com versículos de saúde, está outro só com capítulo de finanças, com outro de perdão, com outro disto, aquilo, aquilo outro. É o teu almoço. Tu não almoças só o bife, é o bife com um bocadinho de arroz, uma batata frita, uma salada. É ou não é? Tudo junto. Vai dar vitamina para o teu espírito. Ficas carregado com a unção de Deus. Quem é que está a perceber? Aleluia. Eu conheço vários homens de negócios e que há uns tempos conheci um que estava tão mal que até viveu um bom tempo com muita dificuldade. Encontrou Jesus na nossa igreja e ficou apaixonado com a palavra, decidiu ler um livro todos os dias. E então Deus mudou radicalmente o negócio dele. Ele diz, não faz nada sem primeiro ler um livro. Ter comunhão com Deus. Porque vem a unção vem. Carrega o coração, a bateria. E depois a pessoa, quando vai entrar num café, num restaurante, numa loja, você é um vaso que cheira a unção. Se uma pessoa for a uma cozinha onde está a fritar peixe, você sai de lá a cheirar a peixe frito. Se for sardinha é horroroso, aquele cheiro entra pelo nariz. Não é que a sardinha é má, mas meu irmão, aquilo, meu amigo, nunca mais sai, é horroroso. É o nariz, é o cabelo, é a orelha, é acabaca. Eu tenho um detetor de sardinhas aqui à porta da igreja. Mas se você estiver cheio de Deus, você cheira a Deus.
Onde você entra, o diabo não aguenta, os demónios caem por terra, as pessoas trebucham, a loja se enche com clientes para abençoar essa pessoa da loja. Aleluia. Quando tu tens a unção de Deus, tu falas versículos de salvação. Olha, eu acredito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode tal. Deus vai colaborar contigo, confirmando a palavra com sinais e maravilhas. O Espírito Santo, a unção, está a ver a unção? Vai convencer a pessoa. Agora, ela pode querer ou não querer, mas já não é o teu problema. E a tua palavra não são apenas palavras ocas de um papagaio. É uma palavra que vai com unção. E assim tu falas a alguém de Jesus e nesse dia, no dia seguinte, o que é? Deus faz um milagre na vida dessa pessoa. E ela fala, epa, o meu amigo falou-me de Jesus e agora eu fiquei curado. E agora o meu negócio é assim, agora não sei o que mais. Deus confirma a palavra com sinais e maravilhas na tua vida também, aleluia. É disso que nós estamos a falar, meus amados. É a unção. Unção para a tua vida pessoal, mas unção para o teu ministério, ou ministrar para a área de tu servires a Deus. A unção é o Espírito Santo a atuar. E à medida que tu vais sendo assim, tu começas primeiro por sentir aquele carinho de Deus. Mas depois, um dia desses, tu sentes, lembras-te de um versículo, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, etc. É o Espírito Santo a falar-te. O quê? Aquilo que o versículo diz. É a maneira a seguir. É assim que Deus fala. Na verdade, para a maior parte dos irmãos, se Jesus aparecer, Ele fala-te por versículos. Só quando fores mais crescido, já não és um bebê, nem uma criança, nem adolescente, já és um adulto, espiritualmente falando, Ele fala como eu estou a falar agora. Mas até lá, Ele fala para a idade que tu tens. E a primeira parte é o sentimento de carinho, de amor, e a seguir é Deus vai te lembrar versículos bíblicos. Se lembras versículos bíblicos, fica a saber que é Ele que está a dar um recado. Mandou-te um SMS. SMS diz. Uma mensagem. Já nem é fax, agora é mensagem. É isso. À medida que tu vais crescendo, Ele vai até falar de outras formas, aparecer de outra maneira. Tu estás num lugar qualquer, na igreja, em casa, seja onde for. Eu vou dar um dos meus exemplos, mas de certeza que já aconteceu consigo. Eu estava no Brasil, estava não é um hotel, era uma casa que eles alugam, por acaso gosto. E estava a tomar banho. Ora, eu quando tomo banho, tomo sem roupa. É verdade. E portanto estava a tomar banho nu. E aparece uma coisa ao meu lado que me fala. E eu encolhi-me, tapei-me, porque estava com vergonha. E aquela voz diz assim: te conheço desde pequenino. Estás-te a tapar para quê? Quem é que me apareceu? O Espírito Santo. Outra vez apareceu-me, tantas vezes, apareceu-me e depois começa a falar para mim sem ser palavras. É uma coisa que só vais saber o que é quando tu provares o tal bacalhau. Percebeste? Vem um pensamento, não é pensamento,
Mas claro que só é de Deus se for de acordo com a palavra. Se for o diabo, já te digo que tu sentes calafrios, sentes-te mal. Isso é o diabo também fala. Mas uma presença transmite palavras, ideias, pensamentos, e é muito rápido. E quando tu estás aí, ele põe uma nuvem ao teu lado, e tu também, quando pensas, tu também falas para ele na mesma onda, no Espírito. Não te esqueças do bacalhau. Só vais entender quando provares o bacalhau. Posso ver a mãe? Vamos ficar de pé? Agora a perna esquerda. Pontapé para a frente. Cuidado com o irmão. Senta-te. Você está, por exemplo, numa reunião. E o pregador, está a falar uma lição. E você pode estar a ouvir outra coisa completamente diferente. Muitos pregadores já experimentaram isso. Ele prega uma coisa, no final, o marido da irmã, que a irmã é convertida, o marido não é, vai a primeira vez, vai se queixar. Você esteve aqui a falar a minha vida toda, à frente de toda a gente. Não, foi Deus que lhe falou. O Espírito Santo que falou. Quem está a entender? No mundo do Espírito, você fala em ondas diferentes. E na verdade, aqui nesta sala, se Deus abrisse o mundo do Espírito, você ia ver anjos e demónios. Aqui não, demónios não, mas... mas você ia ver muita coisa. O mundo do Espírito é uma coisa... Quando a gente morre, saímos desta frequência de ondas, de som e de visão, entramos noutra onda e vemos outras coisas. Ajuda também a compreender, por exemplo, você sabe que os animais ouvem sons que nós não ouvimos. Quem é que sabe que é verdade? Diga amém. Até, por exemplo, os caçadores disto, daquilo, têm uns apitos. E quando eles apitam, a gente não ouve, mas não sei se é o cão, se é o que é, ele ouve. Porque na frequência, as frequências todas dos ouvidos, é uma coisa que vai desde a esquerda para a direita, faz assim um leque. E a gente só ouve uma faixa, mas existem outros sons para a esquerda e para a direita, nós é que não ouvimos. E a visão é a mesma coisa, você vê só numa faixa pequena de visão. Você, por exemplo, aqui estão a passar ondas de rádio, ondas de televisão, mas você não as vê. Precisa de um aparelho para apanhar a rádio A, a rádio B. Precisa de um aparelho para apanhar a TV1, a TV2, a SIC e para fora. Os irmãos estão a perceber? No mundo do Espírito há outra linguagem. E é quando você começa a ter comunhão com Deus, você vai ouvir essa linguagem, vai ouvir isso. Isso vai mudar a sua vida, porque o Espírito de Deus vai ajudá-lo, vai avisá-lo, vai dar-lhe conselhos. Vai pôr no seu coração a vontade de fazer aquilo que vai ser bom para si. Há uma passagem bíblica que diz, é Deus que concede bênçãos, não lembro como é que diz, é Deus que concede bênçãos aos seus filhos, coisa assim. E a pessoa pensa que é Deus, que eu diga a Deus o que é que eu quero, Ele vai fazer.
mas não é. Quando eu estou em comunhão com Deus, Ele põe a vontade dEle no meu coração e eu desejo fazer aquilo que Deus quer que eu faça, porque vai ser valioso para mim. Perceberam ou não? O Espírito de Deus faz muitas outras coisas. Você está a falar com alguém, de repente você sente-se mal, ou você vê aquele tipo está a me enganar, você fica a saber coisas. O Espírito de Deus aparece de forma física, você não vê, mas sente. E dá-lhe esse carinho, ou começa a falar coisas para ti, nessas ondas que eu falei. Mas Deus também mora dentro de ti, aqui no coração, aqui na região das entranhas. E até diz, rios de água viva, e diz que nós somos o templo do Espírito Santo, é aí que Ele mora. Então, o que acontece? Você está a intentar fazer um plano qualquer, um projeto, ou tem uma ideia, vou para ali, vou para lá, vou trabalhar para ali, sei lá, qual coisa. Sempre que fala ou pensa nisso, se de repente começa, sempre que fala ou pensa nisso, começa a se sentir mal, até parece que, com o tempo, até parece que já está a ficar como que doente, as pessoas até vão ao médico e não encontram lá nada. É o Espírito Santo aqui que põe uma espécie de mal-estar, de sentimento de perigo. É assim. Podia contar exemplos de moças que eram missionárias, vieram trabalhar o tempo integral para a igreja e uma dizia assim, aquele rapaz se interessou por mim. Está a ver que é brasileira. E eu queria dizer a ela que aquele rapaz não era grande pessoa, mas eu não posso dizer isso. Então ela planeou o casamento, tudo tal, e depois de casar aparecia com o olho negro. E a vida era uma lástima. Então, quando eu fui, ela veio a aconselhamento, e aí, aliás, ela veio, depois de ouvir a mensagem, que eu ensinei como ouvir a voz de Deus, etc., ela disse, eu hoje percebo, porque 2 semanas ou 3 antes, cada vez que eu planeava, pensava, falava do casamento, sentia-me tão mal que até cheguei a ir ao médico 2 vezes, mas não encontraram nada, era o Espírito Santo a dizer que aquilo ia correr mal. Um casal tinha um negócio e vieram propor outro negócio muito de grande crescimento e rápido. E eles disseram, bem, eu vou, ó Deus, vou dar o lucro de todo este negócio só para a igreja. Para o apóstolo poder viajar, abrir mais trabalhos. Portanto, a intenção era muito boa. Mas cada vez que eles falavam entre eles do negócio, ou falavam com aquela pessoa, eles sentiam-se mal, principalmente a senhora se sentia muito mal. Mas, como não sabia isto, ela foi em frente, perdeu o dinheiro todo. Que era o Espírito Santo aqui dentro, trazer um sentimento, não de veludo, mas de preocupação, de inquietação, de qualquer coisa está mal. Se for ao contrário, sentir uma coisa positiva, maravilhosa, então é Deus. Às vezes, quando nós estamos a orar em línguas sobre um assunto, a gente usa muito orar em línguas por um assunto, porque quando a gente diz, ó Deus, eu não sei orar como convém pelo negócio, pela família, pelo filho, pelo emprego, pelo qualquer coisa. E portanto vamos orar em línguas. O que acontece? O Espírito Santo de Deus faz a oração perfeita. Ele conhece tudo e todos. E acontece muitíssimas vezes, se você continuar a orar 1, 2, 3, 4, 5, 7 dias, sei lá quando, qualquer dia você vai sentir aqui ou um veludo ou um mal-estar. Se a certa altura você sentir um veludo e começa até a cantar em línguas todo alegre, o Espírito de Deus está-lhe a dizer, já está vencido, escusas de pedir, já está feito. Se sente o contrário, é porque o diabo ainda está a atuar, dá na cabeça do diabo. Ou seja, mas isto é tal coisa, tens que comer o bacalhau para saber o que é que sabe. Posso ouvir uma amém? Há muita coisa para aprender.
E à medida que tu fores comunhão com Deus, orar, louvar a Deus em línguas, estudar a palavra de Deus todas as semanas, um livro por semana, tu vais ter sensibilidade à voz de Deus. Depois lê Atos dos Apóstolos. E Deus vai-te mostrar o que é que o Espírito de Deus fez ali. E vais reconhecer que Ele também te fala desta ou daquela maneira. E lê este livro. Um senhor chamado Kenneth Hagin foi um grandíssimo homem de Deus. Ele foi visitado, ele morreu, mas lá no inferno clamou, estava a descer às portas do inferno, clamou, Jesus o tirou de lá. Bem, esse foi um grande professor. Ensinou fé, aquilo que eu sei de fé, e comecei a aprender com ele. E foi um homem tremendo. Ele ensinou coisas gigantes. Já me esqueci, estava a falar de quê? Hã? Fala. Hã? Falar de línguas. O livro. Sim. Ele conta que um dia eu fui falar com um jovem que já era da igreja há muito tempo, agora já tinha 20 e tal anos, e virou um milionário muito novo, na altura que havia poucos milionários, agora há bilionários. E chamou o jovem e disse: conheço-te há tanto tempo, és um rapaz fiel, honras a igreja com muito dinheiro, glória a Deus, mas só queria perguntar o que é que tu fazes, porque outros homens de Deus, empresários, quanto a mim, são tão fiéis como tu, porque é que tu consegues estar muitíssimo mais à frente que os outros? O que é que tu fazes? E ele disse assim: eu comprei aquelas cassetes, antigamente havia cassetes, como ouvir a voz de Deus. E ouvi, e é isso que eu faço. Então o pregador disse: explica lá. Então, primeiro eu era um jovem e um dia, e claro, eu tinha comunhão com Deus e isto tudo que eu estou a ensinar também, e um dia tive um grande sentimento de comprar uma coisa muito barata, que era uma construção zeca barata, e investir o meu dinheiro para transformar aquela casa toda estragada, podre, uma casa pequena, e depois vendê-la depois de estar arrumada. E ganhei muito dinheiro. E depois pedi a Deus para me dirigir no próximo negócio. Eu não fazia nenhum negócio se eu não sentisse o tal veludo, sinal verde, de ir em frente. E ao longo dos tempos, eu tive ideias que nunca começava o negócio sem primeiro consultar a Deus, esperava em Deus, ou seja, fazia a vida normal, mas de manhã, comunhão com Deus, pedia a Deus o que é que Deus acha deste negócio. E cada vez que o sentimento era ao contrário do veludo, ele não se metia. E depois ele também contou que às vezes ele tinha ideias tão boas que ele estava certo que Deus ia concordar, mas Deus dizia que não, aqui no Espírito. E outras vezes vinham-lhe propor negócios que ele disse logo: não vai dar coisa nenhuma, porque a minha cabeça também sabe pensar, mas Deus lhe disse: entra. Então eu fui obedecendo a essa voz do Espírito. Quantas vezes é que tu falhaste? Ele disse: não me lembro de ter falhado alguma vez. Uau! Devíamos lhe dar a taça. Ou seja, para que é que serve a unção de Deus? Para nos guiar. A unção é a maneira como Deus aparece. Lembra quando Deus tirou o povo de Israel da escravatura de Faraó? Ele começou por fazer o quê? Castigar os políticos. Ou obedecem, ou então mais uma praga. E eles, com manias, não obedeceram até que perderam tudo e à última tiveram que libertar o povo, porque já não aguentavam tanta praga. Mesmo assim o faraó foi atrás do povo para tentar escravizar de volta, e Deus o que é que fez?
abriu o mar vermelho. Mas quem é de Deus que abriu o mar vermelho? O Espírito Santo. É o poder. E depois, Deus estava a guiá-los pessoalmente com uma nuvem branca, coluna alta, estava lá dentro. E à noite transformava-se numa coluna de fogo. E o povo seguia a nuvem. Se a nuvem parasse, o povo parava. Se a nuvem levantasse, o povo levantava-se, fazia as malas e ia em frente. Se a nuvem virasse à direita, o povo virava à direita. É disto que estamos a falar, ser guiado pelo Espírito. E não pela cabeça, por boas ideias. E não porque eu acho. Guarda o teu acho do bolso e acho que Deus achou. Quanto mais tu fores sensível a esta voz do Espírito Santo, mais sucesso tu vais ter. Mais vitórias tu vais ter. Eu digo, à medida que nós vamos andando na nossa vida, e eu, na minha vida e do ministério, claro, a gente ganha mais sensibilidade, conhecemos melhor essa voz. E há vezes em que eu peço direção a Deus e passado poucos minutos já sei o que é de fazer. E faço e funciona. E outras vezes que não. Às vezes Deus não me diz nada. Fica à espera. E quando Ele disser, então eu faço. Porque eu não posso pressionar. Oh Deus, olha, já te falei isso, hein? Estás a ver? Já ontem te mandei um e-mail e pá, então como é que é? Também há coisas que os irmãos pedem a Deus que Deus nem responde. Porque não tem nada a ver com Deus. Estilo assim, oh Deus, vai ali e salva-os daqui. Deus já nem responde. Se respondesse, vai tu, que a tua chamada é tua, não é minha. Oh Deus, cura-os aqui. Deus não responde, sabe porquê? Quem tem que curar o doente és tu. Estou a falar bem, irmãos. Oh Deus, preciso de dinheiro. Estás a falar para o boneco porque Deus não te vai ouvir. Porque se precisas de dinheiro tens de semear mães. Quem é que está a entender de amém? Põe a mão no peito e diga glória a Deus. Senhor, faz-me sensível à tua voz. Senhor Jesus, eu vou orar em línguas para ganhar sensibilidade. Fala ao teu servo, Senhor, e usa-te a mim para ser um evangelista, para eu ganhar almas, chegar ao céu com muita alma salva, transformada em discípulo, colocar aos teus pés. Corra bacaixa rababara barbara. Corre bequishi bibira barbabara. Oremos em línguas. Chora babara barbara. Sentado cantemos. Na tua verdade seja feita em mim a tua vontade, limpa o meu ser, o meu coração, livra-me do mal, com a tua mão. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eis-me aqui, Senhor, em tua presença, junto ao teu trono, para te adorar. Eu quero estar junto a ti. Tu és meu amigo.
contigo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu te amo. Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje, mas eu espero que você que está deste lado tenha o seu coração cheio da palavra de Deus. Te esperamos no nosso próximo programa Viver pela Fé.